O governo do estado da Flórida cria estratégia para lidar, em meio à pandemia de Covid-19, também com o início da temporada de furacões. E escritórios da imigração do governo americano reabrem as portas para atendimento ao público a partir desse próximo dia 4 de junho. Essas e outras notícias são os destaques do seu Boletim Leão Group, que começa agora. Seja bem-vindo à edição do seu Boletim Leão Group desta semana. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente do escritório da Leão Group aqui em Orlando, na Flórida, e começo essa edição com a seguinte notícia: estocar suprimentos e mantimentos para furacões e fazer o teste para o novo coronavírus no mesmo lugar. Essa é a ideia do governo estadual anunciada na última sexta-feira, dia 29. As autoridades se preparam para a temporada de furacões enquanto ainda lidam com o combate à pandemia no estado. Até a tarde da última sexta-feira, 29, por exemplo, a Flórida registrava quase 55 mil casos de coronavírus e outras 2.413 mortes pela Covid-19. Por isso, o teste vai começar a ser oferecido gratuitamente também nos estacionamentos de 3 locais da Home Depot e 3 locais da rede Publix no estado. São aí algumas das medidas que o governo do estado está concentrando em função do início da chamada temporada de furacões e aí ainda lidando com toda a questão da pandemia que não terminou, não acabou. Obviamente que o estado da Flórida já está vivendo aí a sua fase 1 de reabertura, daquele plano gradual de reabertura do comércio, das lojas, enfim, das atividades econômicas, mas agora precisa também lidar com toda a temporada de furacões que está iniciando e que, segundo as previsões, vai ser uma temporada bastante agressiva, bastante forte. Portanto, o governo estadual, já pensando em como pode minimizar e reduzir os impactos de uma e outra situação, está concentrando a partir de agora os testes de Covid-19 nessas lojas que são também algumas das lojas, pelo menos 2 redes de lojas, onde a população compra os mantimentos para estocar quando a temporada de furacões se inicia. É, sem dúvida nenhuma, uma bela iniciativa do governo do estado e que a gente consiga aí ter sabedoria e tranquilidade para atravessar também esse momento agora do início da temporada de furacões em 2020. Olha, os escritórios de imigração do governo americano já anunciaram que a partir desta semana, mais precisamente do dia 4 de junho, alguns dos serviços regulares oferecidos à população serão novamente reabertos ao público. Você já conferiu também essa notícia aqui mesmo no canal da Leão Group, na verdade nas redes sociais da Leão Group, onde o nosso CEO Leonardo Leão comentou essa notícia juntamente comigo. Mas o fato é que é um indicativo de que a força imigratória começa novamente a empurrar o governo americano a tomar decisões que serão sim favoráveis àquelas pessoas que planejam vir, planejam morar, planejam investir aqui nos Estados Unidos. O tempo da pandemia, a crise provocada pelo coronavírus, claro, tem atrapalhado ou atrapalhou o sonho de muita gente, deixou muitas pessoas aí vivenciando os dias de incerteza, mas a verdade é que tudo isso está sendo passado, a gente está conseguindo virar essa página e o anúncio da reabertura, do funcionamento gradual também dos escritórios de imigração é um alento, é um ânimo, sobretudo para os brasileiros que estão agora mesmo no Brasil se planejando e sonhando imigrar para os Estados Unidos. Olha, o Brasil recebe 2 milhões de doses de cloroquina dos Estados Unidos para ajudar no combate ao novo coronavírus. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que o governo dos Estados Unidos entregou ao país 2 milhões de doses de cloroquina como demonstração de solidariedade entre os países na luta contra o coronavírus. De acordo com nota divulgada no último domingo, 31, pelo Itamaraty, em breve também serão enviados 1.000 ventiladores para ajudar aí no tratamento dos pacientes da Covid-19 no Brasil. A cloroquina será usada como profilático para ajudar a defender enfermeiros, médicos e profissionais de saúde do Brasil contra o vírus. O Ministério também anunciou um esforço de pesquisa conjunto entre Brasil e Estados Unidos que incluirá testes clínicos controlados, randomizados, para avaliar a segurança e eficácia da droga, tanto para a profilaxia
quanto para o tratamento precoce do novo coronavírus. O desenvolvimento de uma vacina também será objeto desse esforço entre os dois países, conforme ressaltou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Mais uma indicativa ou mais uma indicação da relação entre Brasil e Estados Unidos, a relação política que os dois governos vêm mantendo já ao longo desse período do governo Jair Bolsonaro e também do governo Trump, que demonstra aí uma relação próxima e uma relação de cooperação mútua, sobretudo nesse momento em que o Brasil está no topo da lista, juntamente com os Estados Unidos, no número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e também de mortes, que vem sendo aí um número crescente em todo o território brasileiro. É uma ação que merece ser sim aplaudida, independente das questões políticas, porque na verdade tem como pano de fundo a defesa da vida e nós precisamos, claro, todos nós nesse momento, unir esforços no sentido de frear, de barrar, de impedir que o avanço do coronavírus ou da Covid-19 continue a ceifar tantas vidas como a gente tem registrado, infelizmente, ao longo de toda essa pandemia nos últimos meses. O governo Trump está avaliando dar um bônus de volta ao trabalho como parte do próximo estímulo do governo na reabertura e no reaquecimento da economia. O governo Trump disse na última semana que está considerando um bônus semanal de volta ao trabalho para os americanos retornarem ao emprego, parte de uma série de opções que o governo está pesando para reaquecer a economia quando o país começa a reabrir. É algo que estamos analisando com muito cuidado, disse o assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, na terça-feira, num programa de TV. E aí vale lembrar que essa proposta, feita inclusive, na verdade, por um senador chamado Rob Portman, de Ohio, está sendo avaliada pelo governo Trump porque, por incrível que pareça, muitos americanos estão recebendo mais dinheiro do governo americano agora, nesse momento de pandemia, como aquela ajuda social, aquele estímulo que o governo trouxe dentro de um pacote de medidas econômicas para manter o país em atividade e minimizar os impactos da crise do coronavírus, do que antes, quando estavam ocupando as suas vagas nos seus respectivos empregos. Por isso, o governo Trump está aí avaliando essa possibilidade para estimular que os americanos retornem ao trabalho, e isso naturalmente teria uma data também para finalizar, que seria a última semana de julho. Para você que vive no Brasil, talvez isso soe um pouco diferente ou um pouco estranho, mas nos Estados Unidos as pessoas recebem por hora, recebem por dia e recebem por semana. Portanto, a ideia do senador, que está sendo avaliada agora pelo governo federal, é que o governo americano possa continuar oferecendo parte do estímulo que vem sendo dado semanalmente a esses trabalhadores para ajudá-los e para incentivá-los a voltarem a ocupar os seus postos de emprego. Afinal de contas, a economia americana está sim já se recuperando, já começa a reabrir as suas portas, e o objetivo do governo americano é fazer com que a retomada do fôlego da economia seja acelerada para que haja geração de emprego e renda e para que os Estados Unidos voltem a registrar os indicadores econômicos de antes da pandemia o quão antes possível. Olha, o Boletim Long Group não poderia terminar de outra forma a não ser comentando aí a notícia que vem dominando todo o noticiário norte-americano e internacional desde a semana passada, mas especificamente aqui na Flórida, os protestos que vêm acontecendo por conta da morte de um negro por um policial branco lá em Minneapolis, no estado de Minnesota, e que vem provocando uma série de protestos em todo o país, também chegaram aqui na Flórida e provocaram toque de recolher e ainda o reforço da Guarda Nacional. Os protestos, que começaram pacíficos na Flórida, terminaram com novos toques de recolher e com a polícia dispersando os manifestantes com gás lacrimogêneo no último domingo, dia 1º. Em Miami, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Jacksonville foram alguns dos lugares onde os protestos ainda estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, desde a morte de George Floyd nas mãos de policiais em Minnesota, lá na última segunda-feira da semana passada. A verdade é que é uma nota triste, não por conta dos protestos, porque eles são legítimos, apesar dos exageros, apesar de toda a violência que também tem sido provocada por aqueles que deveriam estar na rua pedindo paz e justiça, mas a verdade é que a nota é lamentável em função de tudo aquilo que aconteceu e que acabou privando a vida de uma pessoa, de um cidadão americano, por conta daquilo que está se colocando e que está se desenhando, sim, de fato, de
de uma situação de racismo. Fica aqui a nossa nota de pesar, de tristeza, mas também a nota de repúdio da Leão Group, porque nós, obviamente, somos defensores da vida e entendemos que perante a lei, perante uns aos outros, somos todos iguais e, obviamente, não aceitamos nenhum tipo de preconceito e, sobretudo, de racismo nos dias de hoje. E essa foi a primeira edição do seu Boletim Leão Group desta semana. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente do escritório da Leão Group aqui de Orlando, na Flórida, e queria mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer os comentários, a interatividade, todas as mensagens que temos recebido de você que acompanha o nosso trabalho e pedir uma vez mais que você não só deixe o seu like nesse vídeo, mas também compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado cada vez que nós subirmos aí conteúdo novo e vídeo novo aqui no canal e que você continue acompanhando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa equipe, que tem um único objetivo: oferecer a você informação de credibilidade, de confiança para que você possa nortear os seus passos se você tem o sonho e o planejamento de migrar para os Estados Unidos. Eu vejo você ainda esta semana na segunda edição do Boletim Leão Group. Até lá!